Eu gostaria de ler um versículo em Gênesis capítulo 4, o versículo 9. Ontem nós lembramos de Timóteo, lembramos que ele era um discípulo bem instruído, que ele tinha bom testemunho dos irmãos de fora. Eu tenho pensado nesses dias, nesse texto aqui, que é uma relação da vida de Caim. O Senhor pergunta assim para Caim no versículo 9, do capítulo 4 de Gênesis: onde está Abel, teu irmão? Ele responde: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Tem outras versões que diz: acaso sou eu cuidador do meu irmão? E talvez nós, hoje, saindo desse contexto de Caim, nós podemos perguntar a nós: acaso sou eu cuidador do meu irmão? Se Deus nos perguntasse: onde está o teu irmão? Que nós responderíamos para o Senhor: acaso sou eu cuidador do meu irmão? Ou de fato, quem escutou a palavra do Filipe no Acampa Jovem vai lembrar de que é uma dádiva, é uma bênção quando nós lembramos e guardamos uns aos outros. Quando nós oramos, quando nós percebemos que alguma coisa não está indo bem na vida de um dos nossos irmãos, de um dos nossos queridos, e nós temos a coragem de ir diante do Senhor e guardarmos aquela pessoa em oração. Temos a coragem de nos aproximar dele e perguntar: como você está? Está precisando de alguma ajuda? Tem algo acontecendo na sua vida? E me veio exatamente esse texto: sou eu cuidador do meu irmão? Essa foi a resposta afrontiva que Caim deu para o Senhor. Ele fez uma afronta. Por acaso tenho eu alguma coisa? Tenho que cuidar do meu irmão? Então isso pode nos levar a uma reflexão. Qual é a nossa atitude quando nós percebemos alguma coisa, quando nós vemos que algo não vai bem, que a pessoa está precisando de oração? É realmente ter um papel de auxílio? Ou nós fazemos assim: sou eu por acaso cuidador do meu irmão? O problema é dele. Nós precisamos tomar uma decisão, irmãos, quanto a essas coisas. Porque no Novo Testamento nós temos talvez várias passagens que nos dizem que nós devemos consolar uns aos outros, suportar uns aos outros. Ontem, inclusive, um dos textos lidos, hoje de manhã, não ontem, foi: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então nós, como cristãos, temos sim a responsabilidade de estarmos cuidando dos nossos irmãos. Assim como os pais têm uma responsabilidade muito grande em cuidar dos filhos, espiritualmente falando, não só fisicamente. Nós vemos isso ontem na vida de Timóteo, um exemplo de que Paulo exalta sua avó e sua mãe. Com certeza elas tinham uma vida piedosa e passaram isso para o seu filho Timóteo, seu neto Timóteo.
Então nós, irmãos, temos que também tomar essa responsabilidade de sermos, sim, cuidadores. Como que eu cuido do meu irmão? Orando por ele, perguntando da vida dele, tentando mostrar para ele um caminho mais excelente, mostrando muitas vezes a palavra de Deus, a simplicidade, às vezes coisas que parecem tão complicado, e a palavra de Deus nos apresenta soluções simples. Mas para isso nós precisamos ter envolvimento, primeiro, com a própria palavra de Deus e depois uns com os outros. Se eu não tiver envolvimento, se eu for uma pessoa distante, como que eu vou poder ser ativo nisso? Como que eu vou de fato ser um auxílio para o meu irmão, para a minha irmã? Como que eu vou poder ser um guardador? Uma pergunta para nós fazermos para nós mesmos. Eu oro diariamente por outros? É uma prática na minha vida? Eu agradeço a Deus pela vida dos irmãos que Ele tem colocado perto de mim? É uma pergunta que nós devemos refletir e nos perguntar. Eu sou agradecido a Deus pela vida que Ele permite que eu tenha com a Assembleia, com os irmãos. Eu realmente sou em oração em favor dos irmãos mais jovens, dos irmãos mais velhos, dos casados, dos pais. É uma pergunta que nós devemos refletir, irmãos. Quando o Senhor perguntou para Caim, Caim afrontou o Senhor. Mas porque ele tinha matado o irmão. Mas a resposta, quando Deus nos pergunta, é: como está seu irmão? Ah, Senhor, estou tentando cuidar dele, estou orando por ele, estou ajudando ele, estou tentando mostrar um caminho mais excelente, estou tentando ser um auxílio. Eu e você, irmão, somos responsáveis uns pelos outros na palavra de Deus. Quando nós percebemos que algo não está indo bem, nós precisamos nos ajoelhar individualmente no nosso quarto, sozinho, ou dirigindo o carro. Falar: Senhor, eu estou percebendo isso, Senhor. Ajuda nessa situação. Abra as portas. Por exemplo, nós temos nosso irmão Ricardo, que amanhã vai fazer lá o exame. Fora de quinta-feira, pergunte para você mesmo: quantas vezes você lembrou dele em oração? Um jovem buscando uma situação melhor financeira, um trabalho. Ele sempre trabalhou lá de bolsista. É uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Uma reflexão pessoal. A vida, que infelizmente, irmão, nós somos emocionais. Sabe por quê? Porque ontem mesmo nós estávamos ali lembrando do Afeganistão. Passou uma semana. Pergunte para você mesmo. Eu posso responder por mim. Quantas vezes eu lembrei do povo do Afeganistão? A vida passa que nem um vento, irmão. E eu não quero ser hipócrita e falar para vocês que todo dia eu lembrei do Afeganistão. Não. De repente passou. O Afeganistão é mais um. E às vezes a vida das nossos irmãos, nossos queridos, nossos amados, também passam como mais um. E nós não lembramos dos nossos irmãos. Nós não vamos na nossa individualidade, no nosso quarto, intercedemos por eles, pelas necessidades. E o Senhor nos pergunta:
através desse texto: onde está o teu irmão? Ele fez essa pergunta para Caim. Mas faça uma reflexão. Tudo que o Novo Testamento nos ensina, nós somos um corpo, precisamos uns dos outros, uma família de muitos filhos. Não dá para dizer que não há uma interligação entre eu e você. Não dá para dizer que não há uma interligação entre eu e o Nicolas. Não dá para dizer, porque a Bíblia diz que existe essa ligação. Vamos ser sinceros conosco mesmo, irmão. Quantas vezes nós lembramos da Marta e do seu esposo lá no Japão trabalhando? Então, o Senhor nos pergunta: como está o teu irmão? Talvez a gente vai falar: mas eu não tenho tempo, minha vida é tão corrida, né? Se eu for parar para orar para todo mundo, eu não vou poder fazer mais nada. Que o Senhor nos mostra, irmão, que precisamos uns aos outros. Que de repente, o Miguel é um jovem e ele precisa ser abraçado quando ele chega aqui. E de repente, ele não fala isso. Mas de repente, quando ele chega aqui, domingo de manhã, ou quando a gente encontra com ele, um abraço vai fazer bem para ele. De repente, o simples ato de dar um abraço no Miguel, um beijo no rosto dele, emocionalmente vai fazer bem. E às vezes nós não temos essa atitude, irmãos, de cuidarmos uns dos outros, de cuidarmos para que nós possamos corresponder com o desejo do Senhor. O Senhor fala para Pedro, lá no fim do Evangelho de João, depois que Pedro nega o Senhor pergunta assim: Pedro, tu me amas? Pedro fala assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí o Senhor responde assim: cuida, apacenta minhas ovelhas. Mas é uma expressão de cuidado, de que Pedro tinha que ter cuidado, ajudá-las. A expressão de cuidar um dos outros. É nesse ponto que eu gostaria de tocar, irmãos. Nós temos um mestre, um Senhor, um pastor, que é o Senhor Jesus. Então nós temos a responsabilidade de uns para com os outros. Em Colossenses nos dá uma exortação de que devemos suportar uns aos outros. E todo mundo aqui sabe de cor que esse suportar não é suportar porque é chato. É um suportar de carregar no ombro. Vocês lembram disso? Já falamos outras vezes sobre isso, outros irmãos já falaram sobre isso, que esse suportai-vos é um suportar de carregar, é um suportar de ser auxílio, é um suportar de dividir as cargas, é um suportai-vos de nós sermos onde alguém pode descansar a cabeça e contarmos com esse cuidado um dos outros. É muito importante fazer uma reflexão sobre isso. Fazer uma reflexão. Nós temos que buscar, irmãos, essa correspondência. Corresponder com essas necessidades. Suportai-vos uns aos outros. É só uma expressão, irmãos, mas que às vezes a gente não percebe a profundidade. Por isso que nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós temos que cuidarmos uns aos outros em amor. E nós falhamos, infelizmente.
Nós precisamos da ajuda do Senhor, nós falhamos. Eu falho. Eu sei que eu não faço. Eu sei que eu acordo de manhã, levanto da cama e muitas vezes nem agradeci a Deus pela noite que eu tive. E muitas vezes eu acordo e o dia começou. E muitas vezes eu vou dormir e nem agradeci ao dia que passei. E nem lembrei do Miguel, de orar por ele. Senhor, guarda o Miguel lá na escola, com os amigos que ele tem. Coloca pessoas que ajudem ele. Irmãos, nem lembrei do Nico que está de moto indo trabalhar. Senhor, guarda o Nico na estrada de moto. Mas esse é o nosso papel. Também é lembrado interceder pelos irmãos lá do Afeganistão que nós nem conhecemos. Mas muito mais importante é guardarmos uns aos outros. Quando o Senhor perguntou para Caim, ele estava perguntando ao irmão dele, de Abel, com quem ele convivia. Então o nosso primeiro foco é a nossa família na fé. Nossos irmãos, as nossas necessidades, as nossas angústias que nós sabemos um dos outros. E muitas vezes nós oramos nas quinta-feiras, mas elas devem fazer parte. Existe um tal de calendário de oração que quase nós não temos costume de usar, né? De escrever, orar por fulano, lembrar da situação do ciclano. O menino lá quer entrar no emprego, está procurando emprego. Irmãos, nós precisamos lembrarmos que nós fomos chamados para sermos corpo de Cristo. Queridos, é muito importante olharmos para isso. É uma responsabilidade de eu orar. Senhor, a Nath quer entrar na faculdade. Ela está prestando vestibular. O Senhor sabe qual é o melhor caminho. Ajude ela naquilo que é o melhor. Entrar na faculdade tal ou na tal, eu não sei. Mas o Senhor sabe. Então eu oro para que o Senhor encaminhe ela. E cada um de nós tem os seus anseios, as suas buscas. E que se nós perguntarmos uns para os outros, nós vamos saber. E daí, Nico, tá gostando do trabalho? Ah, tô cansado. Se eu não perguntar, nunca vou saber. E daí, Rebeca, o que você está achando do trabalho? Ah, queria arrumar um melhor. Cuidarmos uns dos outros, irmãos. Como está a família? O coração, o desejo da alma. Onde está o teu irmão? Onde está? Aquele irmão jovem, por exemplo, Lucas, Giovanni, que teve mais contato com aqueles meninos lá, do Lucas, Speaker, Anderson. E daí? O Lucas está lá na Alemanha. Oi, Lucas, como você está? Faz parte. A vida. Irmãos que amamos, irmãos que fazem parte da nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós não lembramos mais dele, nem queremos lembrar. Porque nossa natureza é assim. A nossa natureza não é melhor do que a dos outros. A nossa natureza quer fazer a vontade da nossa carne. E às vezes a nossa carne não quer gastar meia hora de oração em favor de alguém. Não quer mandar uma mensagem, perguntar como o fulano está. Às vezes o fulano não vai nem responder nunca, mas fiz a minha parte. Pensemos nisso, irmãos. E guardemos no nosso coração onde está o nosso irmão.
o Senhor tem nos trazido a sua palavra. O Senhor tem nos falado. E ontem ele nos mostrou na reunião que Timóteo era benquisto, foi instruído e era cuidado por Paulo. Paulo tinha preocupação com Timóteo. Ele vai ajudar Timóteo a vencer certas circunstâncias, certo comportamento, como enfrentar tal coisa, como conversar com eles. Nós começamos a ver ontem. Olha, cuidado com eles, falam assim, mas não é assim, você tem que seguir esse caminho. É o nosso papel, irmãos, uns com os outros, ajudar. Essa é a igreja andando, um organismo vivo, onde nós estivermos. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que nós possamos estar atentos a isso, irmãos. Era só isso que eu queria compartilhar aqui. Meu coração estava desejando abrir para vocês. Irmãos, eu queria só ler um versículo que também mostra esse suportai-vos que o irmão Júlio falou, em Efésios, capítulo 4, também dá essa visão, essa reflexão. Versículo 2, 4:2, Efésios 4:2, diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, com isso procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então é em amor, né? Como o irmão falou, suportar-vos uns aos outros em amor.